Vamos focar aqui na apresentação das configurações da plataforma do jogo do milhão regulatório. Vamos abrir aqui uma plataforma dela em Excel. Ao abrir, ela toca uma música lá, referindo ao jogo do milhão. Então a plataforma aqui está com todas as abas abertas. Existem algumas coisas que são em VBA, estão lá no Visual Basic, né, na parte de desenvolvedor, mas está tudo aberto, então são códigos abertos, dá para dar uma olhada. A grande questão aqui é a introdução. Antes estava parametrizado aqui para o game ter 40 minutos. Isso é uma coisa que a gente vai nas configurações e pode modificar. É bem tranquilo. Aqui dentro, o que é que basicamente é feito? Aqui tem o tempo total, então eram 40 minutos, então foram 2.400 segundos. Você quer que seja apenas 60 segundos? Você vai colocar 60 segundos aqui. E aqui eu configuro facilmente para mudar a cor lá da aba principal. Quando faltar tantos segundos, ele começa a ficar vermelho. Vamos modificar aqui para 10 segundos, como exemplo. Aqui é o Media Play, apenas para reproduzir os sons, não precisa mexer. Então no principal aqui, é que quando a gente iniciasse o game na aba da introdução, né, se eu preencher aqui com o nome do anfitrião, da equipe e o líder, e desse iniciar o game, ele vai levar em consideração essas configurações. Então ele vai ter 60 segundos e ele vai ficar vermelho lá o tempo quando faltar 10 segundos. Sobre o banco de perguntas, lá ele já está parametrizado, né, pronto por fórmulas, para identificar o máximo de perguntas e qual o valor por pergunta. Como ele é um jogo do milhão, a ideia aqui é pegar sempre a quantidade de perguntas e pegar 1 milhão dividido por isso. Então, 4 perguntas seria o equivalente a 250 mil. Então, esse valor é o atribuído se correto, 250, e se a pessoa errar, ela perde 250. Com a ideia que, na máxima, né, se ela acertar as 4, seria o equivalente a ganhar 1 milhão, e se errasse as 4, seria perder 1 milhão. Então a estrutura é basicamente colocar a pergunta 1, repete mesmo ela 4 vezes, tem a opção A, B, C e D, isso tem que ficar como A, B, C ou D, e aqui que é a descrição das perguntas que a pessoa quer. E daí você tem que marcar o Xzinho, caixa alta, na opção que é a correta para identificar em qual é que ele dá o valor positivo e qual é que ele dá o valor negativo. O restante não precisa mexer, estão todos em fórmulas, então basicamente para configurar o banco de perguntas você tem que definir quantas perguntas você quer colocar. Aqui é a pergunta mesmo, no caso que está descrito aqui na aba principal. Então, pergunta 1 é a pergunta 1 e está aqui as opções. Então, se eu for lá, a pergunta 1 é qual a idade? Coloco isso aqui dentro. Opção 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos. Só um exemplo bem fictício. Na aba principal, quando estiver na pergunta 1, ele vai olhar 16, 17, 18 e 19. Se eu passar para a próxima pergunta, ele vai para a pergunta 2, para a pergunta 3. Sempre toca essa música, né, de fundo automaticamente já. Vai até a pergunta 4. E a última ele já identifica, baseado no seu banco ali de perguntas. Ele sabe quando vai chegar no limite e não deixa passar mais nada. Então, a gente só vai até a pergunta 4. E pode voltar até a pergunta 1. Que a gente configurou ali. O banco de respostas, a configuração na prática é só ter a pergunta equivalente à quantidade de perguntas que tem aqui no banco. Então, se você tem 5 perguntas, se eu adicionasse aqui, por exemplo, a quinta pergunta, vou colocar aqui 5, 5, 5, 5, vou escrever aqui nova pergunta 5, posso copiar aqui o A, B, C e D, vou copiar aqui as opções, e vou dizer que a opção correta é a opção A. Então, fiz isso. No banco de respostas, só teria que vir aqui e colocar o número 5. Veja que a cor aqui entre branco e cinza, ele automaticamente acompanha essa estrutura, porque justamente aqui ele está programado para entender que isso aqui vai avançar. Então, só vou deixar aqui as 5 perguntinhas, sei lá, essas linhas aqui vou excluir mesmo. Então, deixei de 1 ao 5, tem 5 perguntas. Se eu fosse aqui na aba principal agora, até a pergunta 4, que era o que a gente tinha, colocar a pergunta 5, aqui lá, a nova pergunta e essas opções. Então, basicamente, o restante está tudo parametrizado. O que a pessoa precisa modificar é o banco de perguntas. O banco de respostas tem que ter a mesma quantidade de opções
das perguntas, né, que a gente está montando no banco, porque o restante é tudo por dentro via macro. Então, a pergunta 5, se eu fizer a opção A, Está certo disso? e validar a resposta, ele sabe que é certo, ele já está aqui para usar a cabeça. Aqui, veja que a caixa está um pouco até mais maior do que estava antes. Isso aqui já foi uma pré-definição que a gente modificou. A ideia é que aqueles GIFs, né, que estão lá na pastinha, só para relembrar, ele tem uma pasta de MP3, o GIF e a pasta de exportação. A pasta de GIF ele tem 6 GIFs para acertar, 6 GIFs para errar, que são aleatórios. A plataforma ele roda, se você acertar ou se você errar, ele roda um dos 6. A gente não está predefinindo qual é. Então, gostaria de modificar um GIF específico. Seria só naquela pasta e substituir o GIF com o mesmo nome, como acertou 1, acertou 2, ou errou 1, errou 2. E aí ele vai automaticamente caber aqui dentro e vai já também fazer esse redimensionamento se for necessário. E tem alguns GIFs que são maiores, outros que são menores, né? Então aqui ele já identificou. Ao clicar em validar a resposta, no banco de resposta ele armazena que eu respondi a pergunta 5, com a opção A, está aqui o valor atribuído. Isso aqui, quando a gente clica lá no finalizar, quando clica em exportar, é o que vai embora. Eu vou parar por aqui, vou resumir, porque o vídeo senão vai ficar muito extenso, mas o grande segredo seria o banco de perguntas e respostas. E também tem uma questão, na verdade, de VBA, que a gente tem na aba desenvolvedor. Se alguém não mexe com isso, tem que pesquisar na internet, vai variar de acordo com o seu Excel. Para você habilitar essa opção desenvolvida e vir no Visual Basic, aqui dentro vai ter os módulos, que são macros. E aqui dentro, a gente tinha parametrizado, por exemplo, para o game ali, que eram 40 minutos, para ele fazer 3 exportações automáticas. Então, a cada 10 minutos, ele estava parametrizado para rodar exportar dados automático. Então, se você modificar seu tempo ali do evento para 15 minutos, 20 minutos, ele pode exportar de forma automática até 3 vezes, e você só basta definir qual o tempo aqui. São 20 minutos, você quer exportar 3 a cada 5 minutos, né? Você iria vir aqui 0,5, deixar. Então, ao abrir a plataforma e clicar em iniciar game, ele vai rodar isso aqui e já vai estar pronto para rodar um loop. Vai verificar a cada 5 minutos, vai fazer essa exportação automática. Lembrando que isso não é obrigatório, porque qualquer vez que você clicar em exportar dados, ele vai exportar e vai estar pronto igual. As configurações a princípio seriam isso, e vamos encerrar por aqui. Valeu!